Bem-vindos ao nosso último dia aqui no Gisele Kids. Foi bom para você essa semana? Eu espero que você tenha aprendido muito sobre a vontade de Deus, sobre como é uma vida guiada pelo Espírito Santo, não é? Porque o barquinho, o vento vai levando, mas aquele que tem o Espírito Santo, quem vai guiando a vida dele é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E o que é Trindade? Trindade é o Deus eterno que existe em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E o Deus o Espírito Santo, ele vem morar conosco e nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Que maravilha, não é? Saber disso é muito precioso. Então, quem anda no Espírito Santo tem uma vida guiada por ele. Se você já é filho de Deus, certamente tem uma vida guiada por ele. Deve se deixar cada vez mais o Espírito Santo guiar você, tá bom? Então, aquela música que a gente tem cantado todos os dias, essa música, o tema diz assim: vede cautelosamente vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Então, quem tem o Espírito Santo tem uma vida guiada por ele. E o Espírito Santo, o desejo dele é guiar a sua vida para que você anuncie o Evangelho para outras crianças que não conhecem. Então você pode ser um missionário. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Se o Senhor chamar você, você vai? Hudson Taylor disse que ia. Isaías também disse que ia. Lembra que a gente aprendeu na palavra de Deus, nosso versículo lá em Isaías 6:8. Isaías fica no Antigo Testamento, a parte maior da Bíblia, onde tem 39 livros. Não fica no Novo Testamento, onde tem 27, mas fica na parte maior. O nome do livro é Isaías. O capítulo é aquele númerozinho maior, é o 6, e o númerozinho menor, que é o versículo, é o 8. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Então, quem foi que disse essas palavras? Foi o próprio Deus. Ele disse: quem é que eu vou enviar? Eu estou chamando, quem é que vai? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Então Isaías, ele disse com prontidão: eu vou, Senhor. E você tem dito a mesma coisa? Então o nosso versículo está aqui nesse mesmo cartaz, diz assim, Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. E você tem dito a mesma coisa que Isaías ou não? Então, você pode falar para o Senhor hoje, Ele tem chamado você. Qual é o seu nome? Então, diga seu nome agora em voz alta, o Senhor tem chamado você. Se você já tem Jesus Cristo como seu Salvador, Ele quer guiar a sua vida para fazer a vontade dEle. E certamente a vontade dEle é que você anuncie do amor dEle para outras crianças. Talvez não de o tempo todo. O missionário ele faz isso o tempo todo, ele vive disso. Mas você que não é um missionário, você pode fazer isso na sua escola, na sua família. É para anunciar Jesus Cristo o tempo todo também, mas nas oportunidades que você tiver no seu emprego. Já o missionário, ele vive para falar de Jesus, ele viaja para outro país para falar de Jesus lá. Se você não for ser um missionário de tempo integral, ou seja, servir a Deus o tempo todo, você pode orar pelos missionários,
Você pode enviar uma ofertinha, mandar uma moedinha numa cartinha para o missionário, ele vai ficar tão feliz. Você pode abrir um cofrinho. Eu estou desafiando as igrejas, aliás, as crianças da igreja Batista Regular em Cidade Satélite, fazer um cofrinho e poder juntar dinheiro o ano todinho, umas moedinhas naquele cofrinho e adotar um missionário. Que bênção! Tia, como assim adotar um missionário? Você pode orar por vários missionários, fazer pedidos de oração para vários missionários, mas você escolhe um que você quer ofertar. E você junta dinheiro o ano todinho nesse cofrinho. Quando chegar um ano certinho, você tira as moedinhas do cofre, conta as moedinhas, você troca por dinheiro, ou então fala para o papai enviar esse dinheiro para o missionário, e ele vai saber como fazer isso. Ou então fala com o pastor da igreja, fala com a igreja para enviar esse dinheiro para o missionário. E o missionário vai ficar muito feliz com a sua ajuda. Então pense agora em um missionário que você poderia adotar. Ai, tia, na minha igreja tem um missionário que trabalha com crianças. Ai, tia, na minha igreja tem uma missionária que trabalha com índios. Então, tudo isso são missionários que você pode, então, juntar um dinheiro e enviar para ele. Mas mesmo que você só adote um para enviar dinheiro, você adota vários outros em oração. É muito importante todo dia orar por um missionário. Então, todo dia na hora da refeição, senta na mesa com o papai e mamãe. Papai e mamãe, vamos escolher um missionário para a gente orar hoje nesse momento, na hora do almoço. Você pode escolher um missionário para a hora do café, outro para a hora do almoço e outro para a hora da janta. Ou escolher um missionário por dia, orar esses 3 momentos. No outro dia orar por outro missionário, no outro dia por outro missionário. É assim que eu vou desafiar as crianças da Igreja Batista Regular em Cidade Satélite, aqui em Natal. Então, crianças, vocês podem fazer muito mais pelos missionários. Por quê? Porque tem muitos que não conhecem o Senhor e os missionários estão indo falar. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus, do seu amor profundo. Levemos com a mensagem do Senhor, aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Por que, crianças? Porque existem muitas crianças no mundo que não conhecem do amor do Senhor, que não conhecem a Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor mandou obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Muitas crianças do mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. É por isso que você deve orar. Você deve se dispor, como Isaías. Se eu quer se dispor, é dizer: eu vou, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me enviar, eu vou. Mas você pode também dizer: Senhor, eu quero ser um missionário aqui mesmo onde eu moro, e eu quero então orar por outros missionários que estão lá no campo. Quero também enviar uma ofertinha. Tem várias formas de poder contribuir com os missionários. Um é você indo até lá, até visitá-lo, estar pertinho dele. Hoje, com o celular e a tecnologia, a internet, você pode fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, né? E falar: eu estou orando por você, viu, missionário? Diz o nome dele, diz que está orando por ele. Pergunta ele se ele tem um pedido de oração. Ele vai ficar tão feliz, mas tão feliz. Você pode enviar uma ofertinha. Você pode continuar orando, visitar ele lá, ou você pode ir. Você pode talvez não ir para o campo que o missionário está, mas você pode ser missionário onde você mora, na sua rua, na sua escola. Deus quer que você seja um missionário. Então, na história que a gente tem aprendido, estamos aprendendo sobre um menino que entregou a vida ao Senhor. Quem era esse menino? O nome dele era Hudson Taylor. Então, o Hudson Taylor, quando estava lá na China, ele ficou o quê? Muito doente. Foi o que a gente viu na aula de ontem. Então, ele ficou muito doente e ele teve que voltar para a Inglaterra. Ele não queria, ele queria viver na China. Ele disse: se eu tivesse 1000 vidas eu daria pela China. Não pela China necessariamente, por Cristo.
eu daria todas elas para o Senhor. Mas ele entendeu que era a direção dele voltar, ele estava muito doente, não podia mais continuar. Então o bichinho voltou para a Inglaterra e ele foi o caminho todinho no navio fazendo o quê? Orando. O Hudson não parava de orar. E ele orava, sabe o que? Senhor, manda missionários para a China. O bichinho não pôde continuar lá, ele voltou para a Inglaterra, ele disse, eu vou desafiar pessoas lá para que eles possam ir para a China, ser missionários lá. Então o Hudson começou a orar intensamente, começou a trabalhar no Novo Testamento. Quanto mais ele trabalhava, ele orava. No escritório dele tinha um mapa da China, e nesse mapa da China ele então visualizava a China, ele pensava, na China tem 11 províncias, tem mais de 380 milhões de habitantes que não conhecem o Salvador. Todos os dias muita gente morre sem conhecer Jesus. Hudson se preocupava muito com a China, ele começou a orar, Senhor, manda 5 missionários para a China. Então, Hudson foi específico na sua oração. Tio, que é específico. Ele disse quantos missionários ele estava pedindo a Deus. Ele não só disse, manda missionários, ele disse, manda 5, Senhor, missionários, por favor. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu especificamente, mandou 5. Na verdade, depois veio mais 2. Então, muitos missionários estavam se levantando para ir para a China, mas sabe, Hudson começou a duvidar se ele deveria chamar, pedir mais a Deus, porque ele estava com medo de liderar esses missionários. Ele começou a pensar, mas se esses missionários sofrerem lá na China, o que eu vou fazer? Mas aí, certo dia, Deus começou então a incomodar a vida dele, e ele então viu esses missionários irem para a China, e ele então começou a ficar feliz, satisfeito, e ver Deus fazendo a obra dele, enviando mais missionários, mas ele não queria pedir mais, porque ele tinha muito medo do que iria acontecer com esses missionários. Então, certo dia ele foi convidado por um amigo para ir até uma casa onde tinha um lago, uma praia lá bem bonita, e ele então viu aquelas pessoas, aqueles irmãos tão felizes naquela comunhão. Ele começou a pensar, na China, muitos estão morrendo sem conhecer Jesus. E ele então foi descendo, ficou ao redor da praia pensando, e ele disse, tá bom, eu vou deixar de desobedecer a Deus, eu vou orar que Deus envie mais missionários, e Deus é que vai cuidar desses missionários como cuidou de mim. Eu vou confiar nele que ele vai cuidar assim como ele cuidou de mim. Então ele começou a orar pedindo mais missionários. E Deus então estava ouvindo. Ele então aprendeu uma frase muito famosa de Hudson. Ele diz assim, para a obra de Deus, feita do modo de Deus, não vai faltar o sustento de Deus. Então ele cria que Deus iria suprir as necessidades desses missionários. Então Hudson foi para a China, juntamente com outros missionários. Agora já tem uns 7 lá. E Deus começou a providenciar mais e mais missionários para ir para a China. Quando ele estava lá, ele então pediu, sabe o quê? Que Deus enviasse mais 70 missionários. E os missionários que estavam lá ouvindo essa oração ficavam assim, será que Deus vai ouvir? E eles começaram a pedir também, manda, Senhor, 70 missionários. Então o Hudson começou a distribuir esses missionários. Não é que Deus ouviu a oração dele, enviou mais 70 missionários. Sabe o que aconteceu? Cada vez mais o Hudson então pensava que ele deveria pedir mais e mais missionários. Isso incomodava no coração dele. Estava quase se formando uma missão para o interior da China. E quem era o líder? O próprio Hudson. Ele queria treinar esses missionários. Então Hudson trabalhou arduamente com esses missionários lá novamente. E ele então começou a pedir que Deus enviasse mais e mais missionários. Sabe o que ele teve coragem de pedir a Deus? Que enviasse 1000 missionários. Ele então começou a viajar pela Europa, por outros países, a Austrália, e perguntar e pedir às pessoas para orarem para que fossem para a China e falar de Jesus lá. Ele começou a desafiar as pessoas. Sabe o que aconteceu? Deus levantou 1153 missionários para ir até a China. Eram muitos missionários indo para o interior da China. E Deus então estava ouvindo as orações desse menino. Aliás, hoje era um homem, mas ele se converteu com quantos anos? 17 anos de idade. Tudo começou com a oração do pai dele. O pai dele orava para que Deus desse um filho a ele que fosse missionário na China. Deus ouviu a oração do pai. Mesmo que Hudson era fraquinho, não era muito saudável, mas veja como Deus usou a vida dele. Deus não quer pessoas fortes. Deus quer pessoas só que digam assim, eis-me aqui, envia-me. Se você for uma criança doentia, não se preocupe. Você pode fazer muito pelas crianças que não conhecem o Senhor orando
E se Deus quiser usar a sua vida, Ele vai te dar saúde, vai poder te usar onde quer que esteja. Só diga como Isaías, só diga como Hudson Taylor, eis-me aqui, envia-me. E olha a importância da oração, da vida de oração que Hudson Taylor tinha, como Deus respondia as orações dele. Será que a gente é diferente de Hudson? Não. A diferença é que Hudson orava, ele buscava o Senhor. Nós podemos buscar também e pedir a Deus que mande mais missionários. Manda mais obreiros, Senhor. Manda mais missionários para falar do teu amor para outras crianças de vários lugares. Então, Hudson orou tanto e Deus então enviou muitos e muitos missionários. Certo dia ele estava evangelizando um homem chamado Pedro. E esse homem chamado Pedro, eu vou com você nesse barco enquanto você vai anunciar Jesus para essas pessoas. Ele foi nesse barco. Sabe o que aconteceu? Hudson disse, só espera um momentinho que eu vou lá embaixo pegar minhas coisas. Quando ele subiu, Pedro não estava mais lá. Pedro estava se afogando naquela água. Então Hudson correu, entrou na água, começou a procurar e ele não achou Pedro. Pedro estava se afogando e começou a afundar. E ele então começou a chamar os homens do outro barco para vir ajudar, porque esses homens eram pescadores. Eles poderiam jogar a rede e talvez puxar o Pedro, mas eles não quiseram. Aí Hudson disse, eu pago para vocês o salário de 5 dias de trabalho. Eles disseram, é muito pouco, nos pague 6 vezes mais esse valor. Eu não tenho esse dinheiro, mas tudo que eu tenho eu dou para vocês. E quanto é que você tem? Metade disso, eu acho. Mas eles se demoraram tanto, que quando jogaram a rede, em menos de 1 minuto conseguiram pegar o Pedro. Mas sabe, o Pedro já estava morto. Então, crianças, essa história, Hudson contava em muitos lugares que ele ia desafiar as pessoas, sabe? Às vezes, assim como nós fazemos com esses pescadores, nós ficamos nos demorando para falar do amor de Jesus para outras pessoas. E nós precisamos ser rápidos, diligentes, porque muitas pessoas estão morrendo sem conhecer o Senhor. Tio, o que é ser diligente? É ser rápido, não é ser devagar não, como uma tartaruga. Uma tartaruga não é bem devagar, não é? Não é para ser como uma tartaruga, é para ser ligeiro, como um leopardo, como um leão, para ser ligeiro, para falar do amor do Senhor para outras pessoas. Então, Hudson deixou essa mensagem com a vida dele. Ele deixou a mensagem de que ele, então, foi rápido, diligente, ele se esforçou para falar de Jesus para outras pessoas. Muitas crianças estão morrendo ao redor do mundo. E você, o que tem feito? Se você seguir o exemplo de Hudson Taylor, você vai orar. Você vai até o campo. Nem que seja para visitar um missionário, você pode orar e você pode contribuir. Qual é o missionário que você vai então adotar? Então, crianças, nesse momento eu quero convidar vocês para orar por algumas crianças. Então, aqui eu tenho um globo, certo? Um globo. Um globo que mostra então vários lugares, né, como um mapa. Então a China está aqui atrás. Eu espero que você consiga mais ou menos ver. Tem um nomezinho aqui, China, por aqui. Então a China foi o lugar onde Hudson foi servir a Deus. Ele morava na Inglaterra e foi para a China falar do amor de Jesus para os chineses. Mas existem crianças de vários locais que não conhecem o amor de Deus. Então, eu vou pegar uma almofadinha aqui que representa algum país ou alguma localidade. Vamos ver. Pegamos a almofadinha da bandeira do Brasil. Então, vamos orar por crianças que moram nesse país. Ou seja, o Brasil é o país onde nós moramos. Mas não somente crianças do país todo, mas especificamente crianças que moram no Nordeste. Nordeste é onde eu moro. Talvez a maioria de vocês também. Então, pensemos no mapa do Brasil. Vou tentar desenhar o mapa do Brasil. Então, o mapa do Brasil vem assim, fininho lá embaixo, ele vem, fica gordinho aqui e termina aqui. Então, o norte é aqui em cima, o sul é lá embaixo. O nordeste é essa partezinha aqui, ó. Pega um pouco do norte e um pouquinho do leste. Nordeste. Então, se você for, peça a papai e mamãe para mostrar você no mapa. E você vai ver que tem vários estados. Maceió, tem Bahia, tem Natal, João Pessoa, Fortaleza, Aracaju, tem vários estados que você pode então orar. O Nordeste tem muitos estados. Então vamos orar pelas crianças que moram no Nordeste agora. Quero que você baixe sua cabeça e você então feche os olhos com o tunico e vamos então orar pelas crianças que então moram no Nordeste. Diga assim: Senhor Jesus, por favor, envia missionários para poder falar do teu amor
para as crianças que moram no Nordeste. Não somente no Nordeste, Senhor, mas no país como um todo, o país chamado Brasil. Pedimos ao Senhor que envie missionários, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos agora pegar uma outra almofadinha, certo? Vamos ver do outro lado agora. Qual será o local? Eu não sei não, viu? Só sei quando eu pego, depois que eu leio. Então, aqui são crianças do Paquistão. Paquistão é um outro país. Então, podemos orar por essas crianças que estão em situações de guerra. Elas sofrem muito, então precisam muito das nossas orações para que elas possam receber Jesus Cristo como Salvador. Então, vamos orar com o Tunico. Fechemos os olhos e diga assim: Senhor, por favor, envia missionários para falar do teu amor às crianças que moram no Paquistão. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, tem muitas crianças em vários lugares. Eu vou pegar aqui mais uma. Essas crianças aqui moram na Arábia Saudita. Essa almofadinha representa a Arábia Saudita. Crianças na Arábia Saudita também precisam ouvir de Cristo. Então vamos orar por essas crianças. Vamos orar com o Tunico. Diga assim: Senhor, por favor, envia missionários para falar do teu amor para as crianças que estão na Arábia Saudita. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos agora pegar só a nossa última almofadinha aqui do outro lado, pra gente ver. Eita, crianças que moram em Moçambique. Moçambique, um lugar muito especial. Eu conheci algumas pessoas de Moçambique. Conheço alguns missionários que servem lá também. Então, Moçambique, crianças lá precisam tanto de ouvir do amor de Deus. Vamos orar por essas crianças que moram em Moçambique? Diga assim: Senhor, envia missionários para falar do teu amor para crianças que moram em Moçambique. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, crianças, muitas crianças estão ao redor do mundo e não conhecem do amor do Senhor. O que você tem feito? O que você vai fazer de agora em diante? Ai, tia, eu quero ser um missionário. Eu vou dizer a Deus que eu quero ser um missionário. Vai ser a escolha dele se ele quer me enviar ou não. Mas eu vou dizer: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Eu quero ser um missionário. Ai, tia, eu não posso. Talvez Deus não queira que eu seja um missionário indo para um país, mas eu quero ser missionário aqui. Eu quero falar de Deus para os meus coleguinhas na escola, na minha família, para os meus primos, para os meus avós. Eu também, tia, eu quero adotar um missionário. Eu vou fazer um cofrinho. Vou pegar a foto do missionário, vou colar no cofrinho, vou colocar as moedinhas lá um ano todinho e quando chegar um ano, eu vou abrir o cofrinho, pegar o dinheiro e mandar para o missionário. Eita, como ele vai ficar feliz. Ai, tio, eu também vou pegar vários missionários e eu vou orar todos os dias por eles. Vou orar, escolher um dia para orar por cada um deles. Faça uma agendinha, eu vou fazer um caderninho com as crianças em satélite, vai ser muito bom. Eles vão ter cada dia, vão orar por um missionário. Você pode fazer isso na sua casa também. Então, crianças, muitas crianças estão ao redor do mundo que precisam ouvir do amor de Deus. Você tem feito o quê? Você pode ir, você pode contribuir e você pode orar por um missionário. São essas três formas de poder, então, ser um missionário. Você pode ir, você pode dar oferta, um dinheirinho, você pode também orar. Então, todos são missionários, que já conhecem Jesus Cristo como Salvador. Mas tem aqueles que vão servir o tempo todo, integralmente. Chama-se o tempo todo. Então, ele vai para um país ser só missionário. Outros vão ser médico e à medida que vão exercendo a profissão, que é medicina, cuidando do corpo, eles cuidam também da alma, vão falar de Jesus. Mas, primeiramente, eles cuidam do corpo. O missionário não, ele só cuida da alma. O desejo dele é que pessoas possam conhecer Jesus. Mas, sabe, crianças, talvez alguns de vocês ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Então, nunca vão poder ser missionários. Na verdade, precisam que alguém fale de vocês do amor de Deus. Então, eu estou aqui para falar do amor dele para vocês. Então, Deus, ele amou tanto você, tanto, que ele criou um lindo lugar, um céu maravilhoso, onde não vai haver dor nem choro. Lá ninguém vai puxar seu cabelo, lá você não vai ficar doente, lá você não vai chorar porque alguém vai morrer, porque no céu não tem dor, não tem remédio, lá não tem lágrimas, porque o céu é a casa de Deus. E Deus quer levar você para lá. Eu tenho certeza que você também quer ir, porque esse mundo é um lugar muito triste,
um lugar onde há choro, dor, sofrimento. E sabe, no céu não vai haver isso. Mas sabe, tem uma coisa que nunca, jamais poderá entrar no céu. Nunca, jamais poderá entrar no céu. E o que é, tia? É o nosso pecado. São as coisas erradas que eu e você fazemos. E todos nós somos pecadores. Nós pensamos, falamos e fazemos coisas erradas. Nós também pecamos com a nossa mão, com a nossa boca, com o nosso olhinho, com o nosso ouvido, ouvindo coisas que não devemos. Pecamos com o pé, chutando o amiguinho, colocando o pé para o amigo cair. Nós pecamos o dia todo, com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser. Mas sabe, esse pecado terrível que faz a gente fazer tantas coisas ruins, ele pode ser retirado da nossa vida. Sabe qual a forma que Deus escolheu para que esse pecado fosse tirado? Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Esse foi o plano maravilhoso que Deus tinha para que eu e você não fôssemos castigados, porque o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. E o que é a morte? É ficar separado de Deus. E a Bíblia diz que todos são pecadores, adultos e crianças, todos pecam. Por isso todos estão separados de Deus, não podem entrar no céu. Ninguém, todos estão debaixo do pecado. Mas sabe, Jesus Cristo pode sim limpar o meu e o seu coração. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus que veio para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Esse sangue dele é capaz de limpar esse coração assim sujo e deixar assim, ó, limpinho, sem nenhum pecado. Ele pode deixar assim alvo, limpo, porque o sabão lava o rostinho, lava o pezinho, mas um coração sujo, cheio de pecado, só quem lava é o sangue de Jesus e deixar ele assim limpinho. E você pode então entrar no céu para morar com o Senhor. Enquanto viver aqui na terra, pode então crescer, crescer, crescer. À medida que você cresce, mais você pode então se preocupar com as almas perdidas que não conhecem o nome do Senhor e anunciar. Quanto mais você cresce, mais você investe, mais você manda uma ofertinha para o missionário, mais você ora intensamente, mais você quer ser um missionário. Quanto mais você crescer, mais você quer servir a Deus. Mas talvez, criança, você ainda tenha um coração sujo assim. Se você quer hoje decidir receber Jesus no seu coração, pedir perdão pelos seus pecados, eu vou então orar com você agora, nesse exato momento. Você que quer receber Jesus Cristo, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que o meu coração é muito sujo, cheio de pecado, e eu preciso ser perdoado. Vem agora nesse exato momento e limpa o meu coração e me torna um filho teu. Me ajuda a ser um missionário. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que não conhece Jesus Cristo como Salvador, você pode fazer essa oração. Se não fez agora, você pode fazer depois e pedir para Ele entrar no seu coração, limpar os seus pecados com o seu sangue e te dar um coração assim limpo, novo. Mas você que já tem Jesus Cristo como Salvador, o desejo do Senhor é que sua vida seja guiada pelo Espírito Santo. Ele quer que você cresça cada vez mais. Quanto mais você crescer, mais você vai deixar que o Espírito Santo guie você. E a gente aprendeu essa semana que uma pessoa deixou a sua vida ser guiada. Quem foi? Foi Hudson Taylor. Será que você vai deixar a sua vida ser guiada como a de Hudson? Então vamos cantar a nossa música para a gente terminar. Eu espero que você aceite esse desafio. Então, se você quiser ser um missionário, vamos orar agora nesse exato momento e diga assim: Senhor Deus, eu entendi como a vida de Hudson Taylor foi usada por Ti. Eu quero ser usado como ele foi. Eu quero ser um missionário. Por favor, me chama para ser um missionário. Se o Senhor me chamar, eu vou. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, o chamado não é só para quem não tem Jesus Cristo vir receber, mas o chamado também é para aquelas crianças que já conhecem Jesus se tornarem missionários. O Senhor está chamando. Lembra do nosso versículo que diz o quê? A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse o quê? Eis-me aqui, envia-me. Então a voz do Senhor diz o quê? Então ouvi a voz de quem? Do Senhor, que dizia o quê? Conclamando, chamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. Hudson Taylor também disse: eis-me aqui, envia-me. E você vai dizer o quê? A resposta é sua. Eu espero que você escolha ser um missionário. Quando eu era criança, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu nem conhecia o Senhor direito, mas eu disse: Senhor, se o Senhor me chamar, eu vou. Sabe, quando foi mais tarde, com 17 anos, como o Hudson também ouviu da China com 5 anos, ele disse: eu vou. Mas ele não tinha Cristo como Salvador. Eu, com 7 anos, eu disse: eu vou. Mas eu não tinha Cristo como Salvador. Com 17 anos, 10 anos depois,
eu aceitei Jesus igual o Hudson Taylor e eu disse, eis-me aqui, eu vou. Com 19 anos o Senhor me enviou para o seminário estudar e então comecei a servir a Deus. O Hudson Taylor também começou a se preparar, a estudar e foi enviado para a China. Você também pode dizer, eis-me aqui, hoje, com 4 aninhos, 3 aninhos, 5 aninhos, e o Senhor pode usar a sua vida lá na frente. Diga hoje, eis-me aqui, eu vou, Senhor, eu vou, me chama que eu vou. Se o Senhor te chamar, você vai. Diga, eis-me aqui, eu vou. E você vai ser grandemente usado. Então, o Hudson Taylor foi usado por Deus. Vamos cantar aquela música que diz assim: vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Quem tem uma vida guiada pelo Espírito Santo vai então sendo levado por ele, assim como o barquinho, assim como o vento leva o barquinho. Eu espero que sua vida também seja guiada. Imite o Hudson Taylor e diga, eis-me aqui, envia-me. Não importa se você tem 4 anos, Deus está te chamando, 5 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos, talvez 11, 10 com mais um, 11, 12, 13, 14, não importa, o Senhor te chama para servir a Ele. Então, Deus abençoe, espero que vocês possam seguir o exemplo de Hudson Taylor e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!